Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Marco Antônio Dornelles, coordenador geral da Expoagro Afubra, para contar um pouco da história desses 21 anos da feira, né, e 68 anos da Afubra. Seja bem-vindo, Dornelles, ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, Osíris. Uma saudação aos nossos espectadores aí. Prazer tê-lo aqui novamente, porque nós tivemos 2 anos aí em função da pandemia que não tivemos a Expoagro, né? Exato, a feira vem numa crescente, Osíris. A ideia de promover a diversificação vem desde a nossa fundação. A Afubra está fazendo neste ano 68 anos, né? E a nossa 21ª edição da feira. E desde o início da nossa fundação, os nossos fundadores sempre colocaram no nosso estatuto a preocupação que eles tinham com que os produtores de tabaco, fundadores, né, da nossa Associação dos Fumicultores do Brasil, eles se preocupavam com que os produtores continuassem produzindo alimento, porque os produtores de tabaco foram e continuam sendo produtores de alimento, e eles produziam a subsistência. E eles sabiam que o tabaco é um produto de exportação, o tabaco tem mais de 100 anos na nossa região e no Brasil, então disso que surge a ideia e várias ações que a Afubra desenvolveu. Isso em 55, no século passado. Em 1955, né? De promover a diversificação e que os produtores, se um dia o mercado não tivesse tabaco, eles continuassem produzindo aquilo que eles sabem produzir, alimentos em suas propriedades. O mercado era diferente à época também, né? E oscilava o preço, as crises também acabavam abatendo a cultura, né? Exato. O Brasil foi evoluindo na produção de tabaco, tanto na qualidade, e a gente já faz mais de 20 anos que nós somos o maior exportador. Nós produzimos o tabaco de melhor qualidade do mundo, que é vendido para 180 países. Então a gente conquistou esse mercado, foi por um trabalho assim que veio pelas companhias de tabaco, pela representação dos produtores. A Afubra começou a fazer o custo de produção, negociação com a indústria, então isso vem numa evolução. Agora a gente sabe que se 85% do tabaco produzido no Brasil é exportado, nós temos que nos preocupar, porque muitos outros países também produzem tabaco. As indústrias que estão no Brasil também estão em vários continentes, estão em todo o mundo, né? Se o Brasil não tiver uma boa qualidade, um bom preço, eles vão abastecer, as indústrias vão se abastecer de tabaco produzido em outros países e em outros continentes. Com o passar das décadas, a cotação do tabaco oscilou. O que define a cotação do tabaco? É uma cotação internacional, né? É uma commodity, né? Eu acho que a gente verifica que a produção, Osíris, ela se situa na produção manual. Sim. Tá? Os Estados Unidos era o maior exportador, ele tem uma produção mecanizada. E o Brasil é uma produção manual. Agora, claro que a gente tem buscado de todas as formas que o produtor venha a ter mais eficiência no plantio. Quando a gente começou a primeira edição da Expoagro Afubra, a Agrale era... Em 2001? Em 2001, a Agrale era a única indústria de tratores que tinha trator para pequena propriedade. Aquele com implemento, né? Exato. E ela enxergou o mercado do tabaco, porque o mercado do tabaco era atração animal, em regiões de morro muito acidentada. Ainda continuam alguns produtores, mas o produtor vem buscando mecanizar e tecnificar a produção de tabaco em suas propriedades. Quantas variedades hoje de tabaco a gente produz aqui e qual é a principal, a mais exportada? Eu diria assim, variedades são muitas, mas os tipos de tabaco é o tipo Virgínia, o Burley e o Galpão comum. Sim. O Virgínia é mais produzido para cigarro, né? O Burley, ele serve tanto para cigarro, mas também para charuto, né? Que vai mais a folha. Exato, e o comum também. Então o maior volume produzido aí hoje está no Virgínia. E o mercado, como é que tem se comportado? Olha, o mercado a gente tem acompanhado ao longo dos anos, vem acontecendo uma mudança no hábito do consumidor, né? As indústrias vêm buscando novos dispositivos, né? Buscando se reinventar com dispositivos novos que prejudiquem menos a saúde. É o caso dos cigarros eletrônicos e também dos dispositivos de aquecimento, ou seja, são cigarros que aquecem, eles liberam o aroma, mas não queimam. Então esse é um tipo de tabaco que
a indústria define como que o futuro, né, os novos consumidores de cigarro, eles vêm olhando para esses produtos, vêm olhando a saúde, principalmente depois da pandemia. E temos hoje menos países que produzem tabaco? Na verdade, se produz nos mesmos países. O que reduziu foi a Europa. A comunidade europeia era um país que produziam, e essa produção ela veio, inclusive os Estados Unidos, ela veio se situando para a América do Sul, para a Ásia e também para a África, né? Onde vários países aumentaram o plantio e vieram ocupando o mercado que eram desses países. Acabou migrando da Europa para esses países. Acabou migrando da Europa para esses países. E o nosso, está indo para onde, o nosso tabaco? O nosso tabaco, ele está indo para a Europa, ele está indo para a América do Norte, ele está indo para a Ásia, ele está indo para a Oceania, ou seja, são 180 países que importam anualmente o nosso tabaco pela qualidade. A China entrou nesse mercado muito forte, eu diria assim, entrou no Brasil principalmente, porque a China sempre foi o maior produtor, mas eles são maiores consumidores. Então eles também importam tabaco, ela entrou no Brasil, né, e ela tem importado uma quantidade bastante grande. Tive a oportunidade A China, para qualquer produto, é um mercado gigantesco. Exatamente. Né? Então, como eles consomem produto, eu diria assim que eles hoje, ao mesmo tempo que produzem, importam, né? E é um mercado gigante aí que o chinês ainda, e ele vem comprando, né? De vários países, principalmente do Brasil, e está no Brasil também, né? A China, Brasil Tabaco, a China Internacional, ela está presente, e ela está presente em todos os continentes também. Ela compra in natura, beneficia lá. Exato, exatamente. Faz a industrialização. Exato. E o nosso tabaco, ele vai para fazer os melhores cigarros lá. Tive a oportunidade de visitar, né, em vários estados lá, em vários, eu diria, províncias, o que a gente visitou, onde tem produção de tabaco na China. Que Guangzhou tem, Sichuan tem, eu acho também. Eu tive em Yunnan, tive também em Beijing, né, em Pequim, e também no outro, em fábricas, né, onde tem o Museu da China, agora não estou lembrado, né? Então a China é um país assim que tem uma produção e um consumo muito alto. Agora, temos novos mercados surgindo ou são esses? Os mercados são esses. O que está havendo é essa mudança, né, dos tradicionais cigarros para esses novos cigarros eletrônicos, os dispositivos de aquecido, aquece, mas não queima. E os chineses inventaram, inclusive, um equipamento que você coloca o cigarro tradicional, ele aquece, mas não queima. E a nossa preocupação então, aquele cigarro eletrônico, ele tem tabaco dentro? Ele tem tabaco, mas tem uma questão que existe também, nicotina sintética. E aí já deu muito problema em outros países. Isso aí não se sabe o que as pessoas que estão fumando estão ingerindo. A sintética provém de onde? A sintética, é produzida em laboratório? Nós defendemos que seja do tabaco produzido e plantado especialmente no Brasil. Mas existe material sintético de várias outras origens que aí a gente não sabe. Isso aí é um problema para a saúde, né? Que segurança as pessoas que vão usar esses produtos vão ter? Não se sabe. O próprio eletrônico no país não tem regulamentação, né? Exato, não tem regulamentação. E inclusive, Osíris... Há operações contra. Exato. Nós estamos defendendo que a Anvisa registre os dispositivos de cigarros, né, aquecido, que aquece, mas não queima. Então é um trabalho que a gente vai ter que fazer, é um trabalho assim, a Anvisa precisa fazer testes e conhecer, e a FUBRA, como representante dos produtores, defende. Claro que a indústria está fazendo a sua defesa, por quê? Porque nós defendemos que os produtores tenham, né, e esse produto seja originário das plantações de tabaco e principalmente do Brasil. Sem dúvida. A gente está conversando com o Marco Antônio Dornelles, coordenador-geral da Expoagro, a FUBRA. Em seguida vamos falar da edição deste ano, que foi maior que a do ano passado. Ela foi retomada em 2022. 2020 e 2021 ela ficou parada em função da pandemia e do isolamento. Nós vamos fazer um breve intervalo do nosso Rio Grande que dá certo. Em seguida voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje entrevistando Marco Antônio Dornelles, coordenador-geral da Expoagro, a FUBRA.
Agora a gente está falando de cotações, né? E de mercado internacional. O que define a curva de elevação ou de queda do produto no mercado, do fumo? Tu pergunta no mercado nacional? No internacional, para exportação. Esse é um desafio. Porque nós já tivemos crise, eu andei lendo um pouco sobre a história do processo todo, já tivemos crise dessas cotações lá no século passado e início desse século também, né? Nós temos uma associação, né, a ITGA, que é a Associação Internacional dos Países Produtores de Tabaco e representativa pelos produtores. Essa associação busca... são duas assembleias que a gente tem, né? Uma dos países da América e o outro dos demais países que produzem no mundo todo. Qual é o objetivo dessa associação? É buscar informação para que a gente busque o equilíbrio entre a produção e o consumo. Então esse é um desafio, como eu estava dizendo, se no Brasil 85% do que nós produzimos nós exportamos, nós precisamos de informação do que está acontecendo do consumo nesses países. E as indústrias estão presentes, as indústrias que estão no Brasil estão presentes em todos os continentes. Então essa associação, ela busca informação, cada país vai lá e relata como é que foi a produção, qual é a expectativa, né, de forma que a gente troca essas informações para que o produtor, a gente possa levar informações para o produtor. Olha, não é possível aumentar, fiquem atentos. Tem países que estão tendo melhor colheita. Mas acontece, às vezes, frustrações de safra por problemas climáticos e, às vezes, o preço dispara. Né? E, muitas vezes, né, aquilo que se previa, né, de volume a ser atendido nos contratos feitos com a indústria, com os produtores, e, às vezes, o preço se eleva. É vendido antes da safra? A safra é vendida toda ela? O produtor tem um contrato com a indústria. Sim. Nós, a FUBRA, faz um levantamento do custo de produção junto com a indústria. Com base nesse custo de produção, nós sentamos todos os anos com a indústria para ver o quanto que a indústria vai remunerar. E a gente faz um reajuste em relação ao ano anterior. Então, é importante que se o produtor teve um aumento do custo de produção de 10%, de 15%, de 20%, que isso seja reajustado. Então, isso é uma coisa que não existia, os produtores tinham um preço, a indústria tinha outro, e agora a gente conseguiu reunir. Agora, te confesso que é um desafio, né? Porque as indústrias sabem, se o preço aqui está muito alto, eles vão se abastecer em outros mercados, mas a gente tem conseguido aí, claro que o reajuste na tabela é uma coisa e o comportamento da comercialização é outra. Agora, qual é o principal inimigo da cultura? É o granizo, é a intempérie? Porque ele tem uma folha larga, o granizo cai e fere a folha, né? Eu diria, Osiris, que é um conjunto. É um conjunto? Né? Um conjunto do mercado internacional. Às vezes a gente participa da Conferência das Partes com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, sim, e muitas vezes é um mercado que se desloca entre os continentes, entre os países, né? O custo de produção, a superprodução num país, a quebra de produção, a questão climática também é uma questão que entra nessa equação aí, que às vezes cada ano é um ano diferente do outro. Nós já tivemos em anos que a gente conseguiu, o ano passado, por exemplo, nós conseguimos quase que 20% de reajuste na tabela e o mercado se comportou acima disso, porque houve uma previsão errada, houve um problema de produção em outros países e as indústrias buscaram esse produto e pagaram um preço acima do que foi acordado. A cultura resiste à estiagem? Porque a gente está saindo da terceira, né? Na verdade, se nós olharmos no sul do Brasil, o tabaco começa a ser colhido em final de dezembro, janeiro, fevereiro, e nas regiões mais altas até março. Então, o que acontece? Praticamente essa estiagem que teve no estado do Rio Grande do Sul, muito poucos produtores tiveram problema de estiagem. Diferente do que tem na soja agora, diferente do que teve no milho, arroz, a gente viu que, né, produtores de arroz que chegaram a secar o açude que abastecia, né, de irrigação o arroz. Vou falar como leigo, a cultura do fumo é irrigada? Está se investindo para a irrigação, porque além de garantir a produção,
facilita o trabalho da mão de obra, ele pode botar o adubo de cobertura junto com a água, isso diminui a mão de obra. Então não precisa aplicação direta, já vai na água. Exatamente. Nós estamos buscando, as próprias companhias de fumo estão buscando incentivar os produtores a investirem em irrigação. Claro que essa é uma decisão dos produtores. Mas além de irrigar o tabaco... Tem um custo, né? Exato. E ele pode irrigar a cultura que ele plantar subsequente quando ele colhe o tabaco. Quantas famílias estão nesse guarda-chuva da cultura do tabaco aqui no Rio Grande do Sul hoje? Ou sob a supervisão da FUBRA? Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 60 mil famílias, né, produzindo. Né? Nós temos aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são os 3 estados que produzem o fumo virgina principalmente, e o burley e o comum, né, que é um fumo praticamente para cigarro. Nós temos em torno de 128 mil famílias que produzem tabaco. É bastante. Como é que é essa assistência às famílias? Como é que a FUBRA dá assistência a elas? Né, na verdade, o contrato, Osiris, que os produtores de tabaco têm de compra e venda é com a indústria. Sim. Então, a indústria estabelece um contrato, ela fornece os insumos e dá assistência técnica. A FUBRA faz nós temos o seguro contra o granizo e também da queima de estufa, né, para os produtores, e esses produtores, fazendo o seguro, eles são o seguro mútuo, né, um fundo mútuo, eles são nossos associados. Nós fazemos o levantamento do custo de produção em todos os anos para negociar com a indústria. Então essa é a representação que a FUBRA tem, e não é só a FUBRA que defende os produtores na questão da negociação. Nós temos a federação nos 3 estados, né? Aqui no Rio Grande do Sul é a FETAG e a FARSUL, né? E tem também em Santa Catarina e Paraná, a FAESC. Sim, porque está dentro do agro, né? Exato. São todas federações dos produtores que fazem parte da negociação, né, do preço do fumo, juntamente com as indústrias. Como é que foi a Expo Agro desse ano, em comparação ao do ano passado, que era um ano de retomada? O ano passado teve suas limitações ainda, né? Exato. A feira é uma das ações em prol da Associação dos Fumicultores de promover a diversificação. Rincão del Rei, né? Em Rincão del Rei, em Rio Pardo. Isso. O nosso parque, então, a gente começou em 2001, a gente começou de uma forma pequena, foram 60 e poucas empresas participantes, eram 2 dias de feira. Tinha máquina já? Tinha máquina. Nós temos parceiro que desde a primeira edição estão até hoje. Eu desde a primeira? Aqui a Grale, citei a Embrapa e vários outros, né? A Husqvarna, nossa fornecedora também de equipamento. E a gente foi crescendo. Quando a gente lançou essa ideia de fazer uma feira, a gente já vinha realizando dia de campo. Já era em Rincão del Rei? Era em Rincão del Rei. Mas a gente fazia dia de campo, então, em propriedade de agricultores, junto com a Emater, junto com a Secretaria da Agricultura. E aí, daqui a um pouco, alguns fornecedores nossos de sementes de milho, de insumo, de por que a FUBRA, tendo uma área, não faz uma feira? E foi que a gente lançou essa primeira ideia. Então, ao longo dos anos, Osiris, várias empresas entenderam a ideia de promover a diversificação e passaram a fazer parte. Então, em 2023, agora que foi a 21ª edição, nós tivemos aí o maior número de empresas expositoras, né? Foram 523 expositores. Bastante. O ano anterior era 475. Tinha empresa de fora do estado, então. Né? Tem empresa de fora do estado, nós temos agroindústria, nós temos expositores de animais, nós temos expositores de máquinas, de sementes, de fertilizantes, todas empresas que fazem parte ali da nossa região e que querem estar presentes e que estão atendendo não só os produtores de tabaco, nós temos produtor de soja, produtor de milho, sim, produtor porque no de entorno trigo. Tem alimentos, né? Exato, produtores das cooperativas que produzem frangos, suínos, ave. Então o Vale do Rio Pardo, ele integra uma região produtora de fumo, mas nós temos também fortemente produção de grãos, que vem crescendo. As cooperativas do norte do estado desceram o Rio Grande do Sul, estão não só indo para o porto para levar os grãos, mas também produzindo, né, soja, milho e trigo por todo o estado. Então, a Expo Agro é uma grande vitrine também desses produtos, né, Dona Edson? Exatamente, eu acho que é um conjunto, né, que a gente chega nessa 21ª edição. A FUBRA tem o objetivo de promover a diversificação. Nós tivemos aí a presença forte do governo do estado, aí a gente destaca a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o secretário Ronaldo Santini. O estado restabeleceu a Secretaria da Agricultura Familiar. Sim.
e o secretário Ronaldo esteve presente lá. Isso foi importante, né? Muito importante, ele foi no lançamento, a gente convidou para que ele falasse do programa de governo, da secretaria que está se restabelecendo, e ele não conhecia quase a nossa feira, e ele ficou muito surpreso, participou os 4 dias, né? E por quê? Porque tem o programa da agroindústria familiar, juntamente com a FETAG, com a Emater. Então, a promoção da diversificação, o pavilhão da agroindústria familiar vendeu R$1.764.000, né? Então, isso são agroindústria de pequenos produtores que estão lá vendendo seus produtos e mostrando para outros produtores que se pode agregar valor aos produtos primários das pequenas propriedades. E gera o surgimento de outras também, Com né? certeza. Nos primeiros anos que nós organizávamos as agroindústrias... Começou com 60 lá? Exato. Nós não tínhamos quase agroindústria da região do Vale do Rio Pardo. Hoje está crescendo, a gente tinha que trazer a agroindústria de outras regiões, ainda temos alguma, mas a gente tem dado preferência para os produtores, as agroindústrias que são mais da região do Vale do Rio Pardo. Uma feira dessa você começa um ano antes a projetar, agora já começa a trabalhar do próximo ano. Praticamente é o ano inteiro, porque a gente organiza a feira, nós não cobramos ingresso, não cobramos estacionamento. O nosso grande objetivo é o produtor lá, é o produtor que vai investir na sua propriedade e que vai começar a gerar o desenvolvimento. Então, esse objetivo da FUBRA é comum, né? E é preciso que a gente desenvolva outras ações ao longo do ano, né, que a gente tem aí com a Emater, com a Secretaria do Estado, com o Ministério da Agricultura. Que é o acompanhamento do produtor, né? Acompanhamento. Então, terminou uma feira, nós estamos já juntando os números, as informações, as avaliações, as pesquisas, e praticamente a gente continua participando de outros eventos e já vai estabelecendo um trabalho para que em 2024 a gente possa trazer aquilo de importante que tem para a feira e principalmente inovação. Eu estive participando do Salt Summit aqui com vários parceiros. Estivemos lá com a cobertura grande também da Band. Exatamente, e é importante que a gente esteja presente e nós criamos, Osiris, na Expoagro, a FUBRA, o espaço de inovação do agro. Tudo que está acontecendo de inovação com a sociedade, nós temos o compromisso de levar essas informações, essas tecnologias para os pequenos produtores. Porque tem o desafio de reter o jovem também, né? Na fazenda, na propriedade, né? Exatamente. Isso é um grande desafio. E esse é um desafio porque não só... a sucessão familiar, essas propriedades são familiares, né? Não só no Brasil, né? No mundo todo. E quando a gente fala na pequena propriedade, esse é um desafio muito grande. E aí é preciso levar todo tipo de informação, todo tipo de tecnologia, internet, a questão da mecanização, todo o trabalho que facilite o trabalho, principalmente numa pequena propriedade onde a família trabalha com a mão de obra da família e tem muita dificuldade para a contratação. Então a feira ela vem cumprindo com um papel importante, né, na sucessão dessas famílias, que eles fiquem aí com resultado e com dignidade. A gente está conversando com o Marco Antônio Dornelles, contando um pouco da história da Expoagro, a FUBRA. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Bloco final, hoje conversando com o Marco Antônio Dornelles, coordenador-geral da Expoagro, a FUBRA. Marco Antônio, nós temos aí um aumento de área plantada ou ela está mais ou menos do mesmo padrão dos outros anos? Praticamente, Osiris, a gente tem um pequeno aumento, há uma oscilação, né? A safra 2021-22, a gente teve um total de 246.590 hectares plantada, teve um aumento de 6%, 6,14%, 261.740 hectares. E o custo aumentou da operação? Dos insumos? O custo teve, a gente calculou, a gente tem hoje como o maior volume no custo é a mão de obra, mas os insumos tiveram uma oscilação, aumentaram, depois reduzido, mas tudo depende de do valor que quando eles receberam esses insumos da companhia de fumo, o valor que tinha. Então isso tudo é calculado com base no valor das notas que o produtor recebeu e isso é reajustado. Então,
eu diria assim que teve um crescimento, mas ele reduziu um pouco, mas tudo isso é considerado no levantamento de custo de produção para negociação com a indústria. Qual é a fatia hoje desse mercado aqui no estado que é de pequenos e médios produtores? Eu diria, tu perguntas dos produtores de tabaco? De tabaco. A grande maioria desses produtores médios e grandes de tabaco são... o produtor hoje, em média, ele planta 2,6 hectares. Né? Nós temos produtores, às vezes, que plantam 6, 7, 8, 10 hectares, mas aí começa a cair, eu estou falando da área plantada da lavoura. Claro. Né? Então, assim, é uma produção em pequenas áreas, né? Ou seja, o produtor de tabaco é um pequeno produtor. Claro que nós temos muitos produtores que não são proprietários, eles são meeiros, arrendatários, né? E então é um número que eu diria o seguinte: a produção se situa em pequenas propriedades e muito pequenas propriedades. Marco Antônio, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Olha, o fundamental, Osíris, a gente que tem na nossa organização, a Associação dos Suinicultores do Brasil, a gente defende a produção do tabaco, mas a decisão de plantar o tabaco é do produtor. Eu acho que o governo ele tem que ser um facilitador, o governo tem que fazer parceria com o setor privado, mas o setor privado também tem que procurar. Né? Nós não podemos, eu acho que essa relação a FUBRA tem encontrado juntamente com as demais federações dos produtores. Então o Rio Grande que dá certo é o Rio Grande que vem investindo na produção agropecuária, que é a vocação do nosso estado. E claro, o Rio Grande do Sul sempre foi protagonista em vários setores, em vários aspectos. Está aí a Feira de Inovação que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um orgulho nosso, ver empresas, startups do agro principalmente e de todos os setores da saúde, inclusive dos municípios, né? Na política a gente vê todo esse crescimento. Eu acho que esse movimento, né, de querer produzir, a vontade de produzir, esse eu acho que é o Rio Grande que dá certo aí. As parcerias entre empresas, as universidades, governo, eu acho que é uma convergência, né, do potencial que nós temos aqui no nosso estado, né, e com certeza eu acho que isso vem a trazer não só a questão econômica, mas a questão social, que é importante também a gente olhar. Um ambiente de crescimento. Exatamente, não podemos só olhar para o econômico, temos que olhar para a sociedade como um todo. Marco Antônio Dornelles, coordenador-geral da Expoagro FUBRA. A Expoagro é parte desse Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Obrigado, Osíris, aí por estar aqui conversando com vocês. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.